Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular arte. O tema da nossa aula de hoje é o circo. Vocês podem acompanhar a nossa aula no nosso livro didático a partir da página 60. Então, o circo. Como podemos definir o termo o circo? Então, o circo é uma manifestação artística e popular que é composta por grupos de artistas com diversas habilidades. Falar de circo é falar de entretenimento, de um lugar dinâmico que nos faz rir. Quem de vocês já foi no circo? Acredito que a maioria, né? A grande maioria já teve a oportunidade de assistir espetáculos que são apresentados no circo. E é um ambiente em que nos faz rir, em que nos faz interagir e descontrair. Então, o circo é isso. O circo ele está relacionado com as artes circenses, que no próximo slide a gente vai falar mais um pouco sobre essa linguagem. E aqui nessa imagem nós temos a cena do espetáculo Ovo, como vocês podem ver. É um espetáculo que retrata a fauna e a flora do país. Esse espetáculo busca relacionar o mundo ficcional dos insetos, como vocês percebem aqui, as pessoas vestidas de insetos, eles relacionam, né, os insetos com a cultura brasileira, da fauna e da flora. É um espetáculo dirigido pela brasileira artista Débora Coker, um espetáculo que traz personagens cheias de cores e inclui uma trilha musical com ritmos musicais diferentes, que são, podemos destacar nesse espetáculo, os ritmos musicais que foram trabalhados, que foram apresentados, como a bossa nova, o samba, o funk, entre outros ritmos musicais. Nessa outra imagem, nós temos também aqui cenas de apresentações circense, e o circo é isso. O circo é um lugar cheio de alegria, cheio de diversidade e cheio de risadas, ok? E na página 64, a gente vai falar um pouco sobre as artes que se integram. Então, ainda, as artes que se integram são algumas apresentações, são algumas linguagens que são trabalhadas nas apresentações artísticas desses profissionais. Quais são essas apresentações? No espetáculo circense, a gente tem apresentações de dança, apresentações teatrais, musicais, e são essas as manifestações artísticas que estão relacionadas ao universo do circo, ao mundo do circo. As artes integradas, podemos entender ainda que são produções artísticas em que existem duas ou mais linguagens juntas, como eu já especifiquei aqui. Ela se integra quando nós temos duas linguagens juntas, como o teatro e a música, o teatro e a dança e a música, e assim sucessivamente. Inclusive, quando se integra com as artes visuais, que é a caracterização, as personagens, e entre outras linguagens que a gente pode destacar. E o que acontece em um circo? Acontece a palhaçaria, a acrobacia, o malabarismo, o ilusionismo e tantas outras modalidades das artes circenses. Desculpa, das artes circenses, nasceram em um espaço muito especial chamado circo. Então, tudo isso está relacionado às artes circenses e a essas modalidades de apresentações que acontecem durante as apresentações circenses. Aqui nós temos acrobatas, né, do Circo de Soleil em apresentação, ainda do espetáculo Ovo. Então, vocês podem estar pesquisando um pouco ainda sobre o espetáculo Ovo. No YouTube vai ter várias cenas desse espetáculo para vocês conhecerem
melhor sobre esse espetáculo. É muito interessante e recomendo que vocês assistam, quem tiver a oportunidade, ok? E nesse outro slide, a gente traz o circo, um lugar muito especial. Vocês podem acompanhar na nossa página 65. E ainda falando sobre o circo tem um espaço central onde é realizadas as atividades. Esse lugar é chamado de picadeiro. Observem aqui nessa imagem. É como se fosse a parte interna de um circo, a parte central, em forma arredondada, ele é chamado de picadeiro. Nesse espaço, nesse picadeiro, é onde é realizadas as atividades. A maioria das apresentações são realizadas nesse espaço central, onde acontecem as apresentações artísticas. Então, picadeiro é um espaço cênico importante em um circo. E também existe as arquibancadas, que é onde ficam os espectadores, né? Onde ficam as pessoas que vão para assistir. E aqui nós temos nesse picadeiro, nessa imagem aqui de circo, uma obra de Cândido Portinari, com palhaços no picadeiro. Percebemos que aqui no centro do picadeiro existe palhaços fazendo algum tipo de apresentação. É uma tela que utilizou a técnica óleo sobre a tela, do artista Cândido Portinari, que tem como tema circo. É uma obra do ano de 1957. E aqui vocês podem fazer essa leitura para ampliar mais o conceito e a definição sobre o espaço cênico, sobre a questão do que é o picadeiro, conhecer um pouco mais sobre o artista Cândido Portinari, que a gente já trabalhou obras desse artista em outras aulas anteriores. Só lembrando que é um artista que trabalhou com pinturas, com as artes visuais. Ele é da cidade de Brodowski, no estado de São Paulo, a cidade interiorana. E sugiro que vocês façam essa leitura nessa página 65. E para finalizar, nós temos aqui esse slide que traz algumas cenas de apresentações, como aqui nós temos a cena do vendedor de caranguejo, nessa parte aqui superior. Já nessa parte inferior, nós temos a cena Sonho do Circo. E nesta outra imagem, nós temos a cena do espetáculo da companhia Palhaça Sem Lona, que geralmente essa companhia faz apresentações artísticas, não dentro de um circo com lona especificamente, mas geralmente faz essas apresentações ao ar livre, em praças, em lugares públicos. Ok? E aí, a nossa aula termina por aqui. Agradeço a todos pela participação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.